Nada, professora. Então, voltando aqui, né? Vou passar um portfólio hoje, o último portfólio do semestre. Ele é um pouco mais longo, é para ser feito em grupo, então ele vai ter um peso maior na média dos portfólios, tá? Tô só esperando mais aluninhos entrarem e aí a gente fala sobre ele, tá bom? Antes do final da aula, então, para o pessoal não fugir. Enquanto isso eu vou... Estou ligando aqui minha máquina. Bom, então a gente estava vendo... Nós estávamos vendo algumas funções para manipular string, né? Todas elas estão dentro da biblioteca string. Então, é uma biblioteca muito importante porque é muito normal a gente ter que mexer com cadeias de caracteres, né? Não existe cadastramento sem que um dos campos seja um conjunto de letras. Muito difícil. Vou fazer o cadastramento dos produtos em estoque. Eu tenho que colocar o nome do produto. Já tem letra. Tem que cadastrar pessoas, já tem letra, né? Então, é muito corriqueiro. Então, é importante a gente ter essas funções. Deixa eu ver se a minha máquina joga do... Aqui. Então, vou reabrir aqui o nosso super, hiper, ultra programa. E aí, vou compartilhar com vocês. Tá. Vamos lá, compartilhar minha tela. Então, estávamos neste ponto aqui, né? Vamos lá. Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora com relação à leitura da cadeia de caracteres de uma única vez? E depois, esse comando aqui, ó, na linha 11, vocês conseguiram entender como é que ele funciona? Eu vou explicar de novo. Já que vocês ficaram quietinhos, eu vou entender que há dúvidas no ar, né? Na verdade, tem duas ações acontecendo aqui dentro, tá? E toda vez que a gente tem duas ações dentro de uma mesma linha, normalmente ela é realizada de dentro para fora. Então, primeiro vamos entender como é que o comando strcpy funciona. Ele sempre precisa de dois parâmetros, tá? Esta primeira variável é quem vai receber um valor. E a segunda variável é quem tem o valor que será repassado. Tá? Então, é como se fosse essa segunda informação é a origem e a primeira é o destino. Então, sai da segunda e vai para a primeira. Tá? Então, toda vez que você quiser movimentar uma cadeia de caractere de um lugar para o outro, de uma variável para outra, tá? Você faz com essa função, strcpy, porque daí ela vai pegando letra por letra. Esse comando aqui, ó, que funciona perfeitamente, por exemplo, se eu tenho assim, ó, x recebe 5, x int x e y, tá? Tem duas variáveis inteiras, atribuo o valor de 6 para o x e depois eu posso fazer isso aqui, ó. Tranquilamente, eu pego o conteúdo numérico e levo para dentro de uma outra variável. Isso acontece sem problema nenhum, porque aqui eu tenho um único número, composto de vários dígitos, né? Por exemplo, 1000, tem o dígito 1, 0, 0, 0, mas não importa, é um número. Aí ele pega esse um número e leva para dentro de uma variável. Isso funciona. Com uma variável string, a gente poderia pensar então, por que eu não faço assim? Palavra recebe str, upr, palavra. Né? Então, o que eu faço? Eu converto a minha palavra para maiúsculo e o resultado eu copio dentro da palavra. Não é um raciocínio tranquilo? Similar ao que a gente faz com números, certo? Similar, mas não funciona. Por quê? A palavra, ela é um vetor. Então, eu não consigo movimentar todas as letrinhas que foram convertidas para as suas respectivas casinhas dentro da palavra. Este comando de atribuição não consegue fazer isso. Então, isso aqui não funciona. Para resolver esse problema, foi criada a variável strcpy.
Essa função aqui, esse microprograma, é como se tivesse dentro dele um for, onde vai pegando cada letrinha e levando para um lugar. Pega a segunda letrinha e leva para a segunda posição. Ele faz isso com todas as letrinhas que compõem a minha string, tá? Sem que eu tenha que me preocupar. Então, essa é a primeira coisa. Então, ele pega o conteúdo indicado no segundo parâmetro, na segunda informação, e leva para a variável que foi indicada na primeira posição. Tudo bem? Então, é isso. Ele converte para maiúsculo. Uma vez convertido, leva para dentro da palavra. Ok? Eu só pude usar esses dois comandos, essas duas funções, a função de cópia e a função de conversão para maiúsculo, porque eu coloquei include string.h. Então, depois, quando vocês estiverem com aquela vontade incontrolável de estudar, dá uma olhada, bota lá no Google biblioteca string.h, linguagem C. Aí vocês vão ver a quantidade de recursos que ela coloca à disposição da gente para trabalhar com string. Tá? Como que é, professora? O quê? Falei tanta coisa. A senhora falou, eu Coloca travou lá um no pouquinho Google, aqui. biblioteca string.h, linguagem C. Aí ele vai mostrar para você um monte de coisa. Tá? Todos os recursos. A gente não precisa decorar todos os recursos, é humanamente impossível. Hoje em dia, não existe desenvolvedor que não se encaixe na categoria de web dev. Toda vez que a gente tem que escrever um código, cara, putz, não lembro. Como é que eu faço? Vou lá no Google, pergunto. Esse maledeto set loqueio aqui, ó, não lembro nem com a vacatuça como é que faz ele. O que eu faço? Vou lá e copio e colo aqui. Mas você precisa saber onde ir procurar as coisas, entendeu? Não precisa decorar tudo. É por isso que eu sempre digo, as minhas avaliações são todas com consulta. Eu não quero que vocês fiquem decorando o comandinho, mas eu quero que vocês tenham a destreza para ir procurar e trazer para dentro do programa de vocês. Tá? Então, depois dá uma olhadinha na biblioteca string.h, que ela é muito legal. Então, uma vez entendido, essa linha aqui, ela era totalmente desnecessária para o meu problema. Mas eu fiquei pensando assim, mas e se na hora que o usuário for digitar, ele digitar só a primeira letra em maiúsculo? Por exemplo, se ele fizesse assim, ó, arara, só a primeira letra maiúscula. Para a comparação, em termos computacionais, um A maiúsculo é diferente de um A minúsculo. São símbolos diferentes. Então, daí, o meu programa ia entender isso aqui como não palíndromo, quando na verdade ele é. Então, o que eu faço? Se o usuário digitar desta maneira, o meu programa vai converter todo mundo para maiúsculo. Aí sim. Aí, se o usuário já digitar maiúsculo, já está em maiúsculo. Na hora que ele tentar fazer a conversão, não vai mudar nada. Tá? Tudo bem? Vocês foram embora? Tá ok, professor, estamos entendendo. Não foram embora ainda não, né? Então tá bom. Não, professor. Ainda não, né? Bom, então beleza. Aí, ó, na linha 13, eu só quis mostrar para vocês como é que a palavra ficou depois da conversão, para vocês verem que ela aparece todinha em maiúsculo, tá? Na linha 14, tem mais uma gracinha envolvendo a biblioteca string.h. Vejam, aqui eu criei uma palavra que consegue armazenar 30 símbolos. Mas no exemplo que eu estou usando a todo instante com a palavra arara, eu teria usado apenas 5. Então, como que eu faço para descobrir quantos símbolos realmente foram colocados dentro da minha variável? Não é 30, nem sempre vai ser 30, né? Se a palavra for menor. Como é que eu faço para só usar aquele pedacinho que foi preenchido com dados vindos do usuário? Para nos auxiliar nisso, a gente tem essa função aqui, ó, strlen. str, novamente, de string, e esse len é de length, que é tamanho. Então, é o tamanho da string. Mas de qual string? Dessa aqui, da palavra. Então, se, por exemplo, o usuário digitou arara, o que vocês acham que o strlen vai devolver para mim?
5? 5 é o tamanho da palavra. A palavra tem 5 letras. Aquele último símbolo que eu falei que é colocado automaticamente, /0, ele não faz parte da minha palavra. Ele foi colocado lá só como uma estratégia computacional. As letras que o usuário digitou para mim são arara, 5, tá? Então, tamanho 5. Só que essas 5 letras, elas foram distribuídas dentro do meu vetor a partir da posição 0. Então, o tamanho é 5. O índice máximo ocupado no vetor é qual? 6. Não, 30. Ocupado. Ele tem 30 à disposição. Quantos você ocupou? Até qual índice você ocupou? Colocando uma palavra de 5 letras. 4. 4. Perfeito. Isso aí. Gente, eu insisto nisso porque há momentos em que a gente comete uns errinhos por distração mesmo. Todo mundo comete, tá? Os mais experientes, os menos experientes. E são erros difíceis de achar. Então, presta atenção. O strlen vai dizer para mim, olha, a sua palavra tem tamanho 5. Ok. Só que esses 5 elementos, né, esses 5 símbolos, foram distribuídos nos índices que vão de 0 a 4. Tá? Só para ilustrar. Vamos executar? Só para a gente ver. O que me interessa aqui é até a linha 14. Deixa eu comentar o resto, depois a gente volta só para... Professora, e se por acaso digitar uma palavra com mais de 30 letras? Perde. Perde. Não tem lugar para guardar. Ele teria como retornar? Como assim retornar? Por exemplo, a senhora disse que ele perde. Então, se a pessoa, o usuário, ele digita 32 caracteres, ele vai... Como fazer ele entrar num loop? Para ele voltar, ele digitar menos do que 30. É óbvio que não é muito prático essa questão, né? Você correr o risco de perder. Existem alguns recursos computacionais um pouco mais avançados que trabalham diretamente com endereçamento de memória, chamado ponteiro. E aí tem como a gente fazer com que fique ilimitado na hora que entra, né? A hora que o usuário digita, eu deixo isso meio ilimitado, depois eu descubro o tamanho e guardo um espaço adequado, tá? Só que aí a gente vai estar, se tratando da linguagem C, a gente vai estar usando ponteiro. Então, queria entrar nesse mérito por enquanto, tá? Mas se for do jeito que a gente fez aqui, e se o usuário digitar uma cadeia maior, a gente vai perder o que sobrar. Então, para simplificar nossa vida por enquanto, a gente vai sempre declarar ela bem grandona. Correr o risco de sobrar, né? E não faltar, tá? Eu acho que não vale muito a gente entrar nessa questão assim de baixo nível com a linguagem C, porque a gente já está acabando o nosso semestre e no semestre que vem a gente entra com linguagem Java e outras linguagens que são mais amenas assim no trabalho com string, tá? É menos árduo o trabalho com elas. Então aí eu acho que a gente ganha mais esperando um pouquinho. Tá bom? Porque... Muito bem. O que eu ia fazer? Eu ia executar isso aqui. Deixa eu ver se não deu nenhum erro. Ó, digita a palavra. Eu vou colocar aqui arara só com a primeira letra maiúscula, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho desse trem aqui. Bom, arara. Dei um enter. Conseguiram ver que ele converteu toda a palavra para maiúsculo? Então, Sim. não importou uma letrinha só estava em maiúsculo. Beleza, ele passou, roda, levou todo mundo, tá todo mundo para cima. Se eu quisesse converter todo mundo para menos, para minúsculo, STR, LWR, de lower, né? Minúsculo. Então, tem para mais e para menos. Como que é? Perfeito. Lower, STR, LWR. Lower. Que vem de minúsculo, tá? Perfeito. Ok, isso aqui foi só firula até o momento, né? Agora vamos para a linha 16. Por que raios vocês imaginam que eu fiz este cálculo aqui?
Porque a palavra do meio não precisa ser comparada com nenhuma outra? Se for uma palavra com quantidade par. Vamos lá. Cada string tem o mesmo valor, no caso. Porque se arara é o mesmo que arara ao contrário, é só você fazer uma comparação. Saber se cada caixa no caso seria cada vetor, seria o mesmo, não seria? Não sei se eu entendi muito, não, mas vamos lá. Peraí. Porque sempre vai ser a mesma posição, né? No caso de um palíndromo. Porque o R sempre vai estar no mesmo lugar, o A sempre vai estar no mesmo lugar. Então, se eles são os mesmos de trás para frente, então quer dizer que eles usam as mesmas casas nos vetores. Então, daria para fazer uma comparação, não? Estarão, quer dizer, a primeira com a última, a segunda com a penúltima, né? É isso que está querendo dizer. Então, aí a gente consegue fazer a comparação. Eu coloquei aqui um exemplo. Eu coloquei uma arara, coloquei 2 letras aqui, só para exemplificar com o caso de quantidade par de letras, tá? Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo pegar meus recursos computacionais aqui. Ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esta primeira letra e comparar com a última letra, certo? Depois, eu tenho que pegar a segunda letra e comparar com a penúltima. Opa, penúltima. Depois, eu tenho que pegar a terceira e comparar com a antepenúltima. Vocês conseguem observar que eu vou até a metade da palavra? Eu vou até aqui. Eu não vou comparar esta com alguma coisa para lá, nem com alguma coisa para cá. Eu fui até a metade, eu fui até aqui, né? Comparando com quem estava do outro lado. Por isto é que eu precisei descobrir onde estava a metade do meu vetor, para eu saber até onde eu vou montando parzinhos. Tudo bem? Para isso. No caso, se fosse a palavra arara apenas, por exemplo, arara, deixa eu fazer melhorzinho aqui. Se fosse aqui, ó, o que acontece? Eu tenho que comparar a primeira com a última, a segunda com a penúltima. Esta aqui, que ficou sozinha, sem par, eu nem preciso comparar, né? Porque eu vou comparar ela com quem? Só faz sentido fazer as comparações de par, tá? É por isso que eu calculei a metade, porque eu vou caminhando na minha cadeia de caracteres até o meio para fazer a comparação, tá? Muito bem. Agora, deixa eu tentar apagar todos os meus efeitos especiais aqui. Ok. Muito bem. Então, o que aconteceu? Aqui, portanto, eu descobri qual é a posição do meio, que indica o meio. Cheguei no meio da minha cadeia de caracteres, tá? Uma coisa importante é o seguinte, esta função strlen, ela gera um valor inteiro, tá? Porque é quantidade de posições. Então, não tem uma posição e meia, tem uma, duas, então ela é um valor inteiro. Se eu pego um valor inteiro e divido por 2, o resultado disso pode ser um número quebrado, não pode? No caso de arara, arara tem tamanho 5. Eu peguei 5 e dividi por 2, o resultado é 2,5, não é? Esse 2,5 eu guardei dentro da variável metade. Só que se a gente olhar aqui em cima, a minha variável metade foi criada como sendo do tipo int. Então, ela não tem espaço para a parte quebrada do número.
ok? Então, se der 2,5, dentro da variável metade, só vai 2. Exatamente a posição máxima onde eu tenho que ir. Onde eu vou encontrar uma letra que merece ser comparada com outra. Tá bom? Foi aquele caso que eu mostrei aqui, né? Esse azinho aqui, solitário, ele nem precisa ser comparado. Então, eu vou só até a segunda posição. Tá bom? Beleza. Aí, o que que acontece? Eu faço um for que vai do 0, porque o 0 é a primeira posição do meu array, né? Da minha palavra. E eu permito que ele chegue até a metade. Eu não vou até o final. Eu vou até a metade. Por isso que eu descobri qual era o valor da metade. Tá? Aí, o que acontece? Esse i, ele vai estar indicando para mim as letras da esquerda para a direita. Então, o i serve para eu pegar esse primeiro A, para eu pegar o primeiro R, para eu pegar esse outro A. Então, o i serve para eu ir da esquerda para a direita. Agora, como que eu consigo descobrir os índices da direita para a esquerda, do fim para o começo? Aí eu faço uma continha. Eu pego o tamanho da palavra, menos 1. Esse menos 1 a gente acabou de conversar agora há pouco, que é pelo fato do índice começar em 0. Então, se a minha palavra tem tamanho 5, a última letra está na posição 4, não é? Então, eu tiro 1, porque eu comecei de 0, menos o i. Então, com isto, com este cálculo aqui, eu consigo percorrer o vetor do fim para o começo. Concorda comigo? A senhora tinha até comentado na aula passada, né, professora? Tipo, de ter a metade da palavra, aí depois até na outra metade para poder... Exatamente. Só que você não tinha apresentado como não tinha que apresentado colocava. isso em termos programáticos, né? Então, isso que eu quero dizer. Aqui, ó, a variável i é bem tranquila. Ela começa em 0, ela vai aumentando de 1 em 1 e ela para na metade, certo? Então, com isso, a variável i serve de índice que permite que eu vá andando no vetor do início até o meio. Só que eu preciso também percorrer o vetor do fim até o meio. Quem me ajuda nisso? O i também ajuda, só que eu tenho que fazer uma continha. Eu parto do final e diminuo um i. Então, imaginem, por exemplo, quando o i está valendo 0. I está valendo 0. Eu estou pegando a letra que está na palavra na posição 0. Por exemplo, deixa eu pegar aqui meu. Ups. Parou de compartilhar? Sim. Parou, professora. Apertei no lugar errado. Volta. Aqui, ó. Por exemplo, o I, ele me dá esta primeira letra aqui. Imagina I valendo 0. Né? I está valendo 0. Quando eu venho aqui, ó, palavra na posição I, então ele está me dando aquela letrinha A, lá do começo, tá? Lá do começo. Depois, quando eu faço esta conta aqui, ó, strlen.palavra. Isso daqui, essa parte aqui, me dá 5. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um 5 aqui. 5. Menos 1. 5 menos 1. Isso é 4. Menos o valor do i. Nesse momento, a gente está supondo que o i é 0. 5 menos 1, 4. Menos 0, 4. Então, eu estou comparando a letra da posição 0 com a letra da posição 4. Certo? Certo, professor. Se o meu i estivesse valendo 1, eu estaria pegando este R, porque ele está na posição 1, e comparando ele com quem? Aqui, ó, str palavras vai me dar 5, menos 1 vai dar 4, menos o i, só que agora o i está valendo 1.
Então, vai ser 5 menos 1, que vai dar 3. Ou seja, eu comparo a letra na posição 1 com a letra na posição 3. E assim ele vai montando os parzinhos. Tá? Agora deu para entender real. Muito bem. Os demais conseguiram entender? Depois vocês fiquem aí estudando e vão fazendo anotaçõezinhas ao lado que vai... Pode até Fazendo fazer... um caderno, né, professor? Hã? Fazendo um caderno. Isso, vai riscando aí que vai dando. Bom, então tá. Então, essa minha ideia de fazer essa comparação aqui, ó, é para eu ir comparando os pares de letra, tá? Esse símbolo aqui, ó, essa comparação, eu já comentei com vocês que significa diferença. Na verdade, significa não igual. Então, se a letra que está no começo é diferente da letra que está no fim, isso já significa para mim que não é palíndrome, certo? Achei um par que diverge, não é palíndrome mais. Por isso, eu fiz a variável é palíndrome receber 0. Vocês comentaram comigo que a professora Ana Cláudia falou que 1 é verdadeiro e 0 é falso. Por isso, eu fiz a minha variável é palíndrome começar com 1. Porque, para mim, todo mundo nasce palíndrome. Até que se prove o contrário. Então, todas as palavras, para mim, inicialmente são palíndrome. Só que conforme eu vou fazendo a análise, pode ser que eu mude de opinião. Quando que eu mudo de opinião? Quando eu colocar 0 nela. Então, se a variável palíndrome sair desse for valendo 0, é porque ela passou por aqui. E se ela passou por aqui, é porque as letras foram diferentes em algum momento. E se as letras foram diferentes, não é palíndrome. Daí, ao final, eu pergunto, ó, escuta, a variável é palíndrome, está valendo 0? Se estiver, eu digo que não é palíndrome. Se não é porque ela está valendo 1. E se ela está valendo 1, ela nunca passou por essa linha. Se ela nunca passou por essa linha, é porque essa comparação aqui nunca foi verdadeira. Ou seja, nunca houve um par de letras diferentes. Portanto, ela é palíndrome. Aí eu mostro aqui a mensagenzinha. Após, sabe-se que a palavra é palíndrome. Professora? Eu. Na linguagem C não tem o Boolean? Em C puro não tem. C++ tem. Que aí você atribui true ou false, né? Eu pensei por que você não tinha colocado o Boolean no código. Em C padrão ANSI não tem. Porque nos recursos mínimos da linguagem C, 0 é falso e qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Então, aí o Boolean já é um incrementozinho, né? E aí eu não estou usando isso. Tá? Em Java tem, é bem igual, né? Vamos executar para ver? Vamos lá. Palavra. Vamos começar aqui com arara, né? Só que é o nosso bom e velho exemplo. Olha lá. Ó. Eu coloquei algumas coisinhas. A palavra convertida para maiúsculo. Eu coloquei o comprimento da palavra para vocês verem. E aí, eu mostrei as letras que eu estava comparando, tá? Ó, letra da posição 0 é o A, que foi comparado com a letra da posição 4, que também era A. Depois, letra na posição 1 e a posição 3. Posição 2 e posição 2. Todos os pares que eu encontrei e que eu fiz comparação. Tá bom? E aí, após analisar todas as letras, sabe-se que arara é palíndrome. Tá? Agora vamos colocar uma outra coisa. Vou colocar Edilene. Edilene não é palíndrome, né? Olha lá. Mas ele foi fazendo as comparações. Primeira letra com última letra, segunda com penúltima e assim foi. E após analisar, ele diz que a palavra não é palíndrome. Ok? Dúvidas? Professor, até agora tá ok. Tá ok, né? Perfeito. Agora fazendo exercício. Tem que fazer exercício. Eu vou passar, agora eu vou falar do trabalho, que eu quero que vocês comecem a fazer.
E é um trabalho que vai puxar na programação, vai puxar o uso de vetor, vai puxar o uso de matriz, tá? E aí vocês vão trabalhar em grupo. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Só um minutinho para eu pegar lá o trabalho que eu quero mostrar para vocês. Momento que a gente começa a rezar. Vai rezando, vai rezando. Em nome do Filho. Vai rezando. Tem que pedir para a mãe rezar. Reza de mãe tem mais força. Nossa, já tem tanto arquivo aqui. Ixi, professor, a situação tá feia assim, perguntou você para quando que é. Vai pedindo aí para a mãe rezar. Não precisa tudo isso, não. Aqui. Eu vou colocar isso aqui lá no AVA daqui a pouquinho, tá? Ó, todas as atividades que a gente faz tem muitos objetivos pedagógicos. Muitos, que vão além do que a disciplina prega, tá? Estão vendo aqui o texto, né? Orientações. 1. O trabalho é para ser feito em grupo, de 4 ou 5 alunos. Por que em grupo? Porque ele tem como objetivo pedagógico trabalho em equipe, que é o que a gente vai ter que fazer ao longo de toda a nossa vida, né? Até em casa mesmo, né? A gente tem que fazer trabalho em equipe às vezes. Então, precisa... Vocês escolhem... Minha casa não é muito assim, não. Ah, não? Por quê? Não. Cada um aqui que se lasque, que se vire. Que horror, imagina. Que absurdo. Bom, então, é um trabalho para ser feito em grupo. Esse trabalho, a solução dele é o programa. Eu não quero mais nada. Eu não quero texto, eu não quero firula. Eu quero que vocês mandem para mim no dia, até o dia 22, que é o dia da prova. Então, é importante tentar fazer antes, porque fazendo o trabalho, vocês estão estudando para a prova, né? Então, é para entregar no mesmo dia da prova até as 23h59. Tá bom? Ok. Primeira parte. Depois, a gente está no momento do mundo que é um mundo globalizado, onde tudo que a gente faz precisa ser exposto, né? O nosso portfólio profissional acaba sendo definido também com aquilo que a gente publica nas nossas redes sociais, né? É uma forma, muitas empresas vão nas redes sociais de vocês, nossa, né? Olha o que a gente fez lá, e com isso já define um pouquinho o nosso perfil. Então, eu quero que vocês também coloquem para o público aquilo que vocês estão fazendo no INSTED, aquilo que está enriquecendo vocês ao término desse primeiro semestre de aula. Então, entre os dias 23 e 26, vocês vão fazer uma postagenzinha do grupo nas redes sociais de vocês. Então, cada um do grupo posta nas suas redes sociais. Quais? Pelo menos Facebook e Instagram. Escrevi certo? Escrevi. Pelo menos essas duas, tá? Aí me marca, para eu poder ver, marca o INSTED e marca a mãe, o pai, quem mais vocês quiserem marcar. Tá? Isso Tem também que ser entra na avaliação. Instagram? Oi? Tem que ser nas duas? Nas duas, no Face e no Instagram. Não tem as duas? Tem, Professor, eu não mas tenho as duas. Isso daí é Não triste, tem? né, professor? Tá, então posta naquilo que tem. Professora, Mano, tem como trocar o Facebook pelo Twitter? pode ser também. Mas pelo menos o Instagram. O Instagram tá na modinha, né? Tá, Então vai bem. ser assim, Facebook e Instagram ou Twitter e Instagram. Tá bom? E aí marca geral todo mundo lá, que é para eu ver, para você saber do que tá rolando. É um videozinho de entre 2 e 3 minutos, tá? Ninguém assiste nada mais além disso. Falando como é que foi o trabalho. E aí tem que aparecer a carinha de todo mundo do grupo. Eu coloquei aqui entre 23 e 26, porque no dia 22 vocês vão entregar para mim, certo? Aí eu monto uma agenda. Ó, dia 23 eu quero a postagem do grupo 1, dia 24 do grupo 2, dia 23 do grupo 3, entendeu? Então, o videozinho tem que estar pronto. E este portfólio, ele tem valor 3. Então, vocês já fizeram
salvo engano, um portfólio nesse bimestre comigo, porque eu fiz mais exercícios de compreensão. A nota que vocês tirarem aqui, eu vou multiplicar por 3. Então, ele tem peso bom. Então, eventualmente, você perdeu alguma atividade e tal, capricha nesse portfólio aqui, porque ele vai valer notinha, tá? Ah, o meu programa não ficou 100% certo. Não tem problema. No seu vídeo aqui, você pode falar isso. Olha, a gente quase chegou lá. Ou, olha, não tivemos tempo, mas a gente já sabe que precisa fazer isso, isso e isso. Ok? Então, esses três, isso tudo aqui são as orientações. Aí tem o texto do que é o problema. Faça um programa em C que efetue reserva de passagens aéreas de uma certa companhia. Então, vocês já vão estar aptos a trabalhar em companhia aérea e também em companhia de ônibus, porque é muito parecido. A companhia aérea possui 6 aviões. Isso aqui, esses números já estão sendo usados para vocês definirem tamanho de vetor, tamanho de matriz, o que vocês acharem necessário, tá? Cada avião está associado a um voo com as seguintes informações. Eu tenho o número do voo pode ter letra e número, por isso que ele é um identificador alfanumérico de tamanho 5. Tá? Pode ter letra, número, traço, 5. Tem o nome da cidade de onde parte o voo e o nome da cidade de destino. Por simplicidade aqui, a gente não vai controlar a escala, tá? Já pensou se eu tivesse pedido para vocês controlarem a escala também, né? Não, ele sai de um lugar, chega no outro. Ponto. E o mapa de ocupação das poltronas. Eu preciso saber quais poltronas estão vazias e quais poltronas estão ocupadas nesse voo. Uma poltrona ocupada, ela é identificada com um xizinho. Quando a gente vai fazer uma reserva pelo site, né, ele marca de cores diferentes, né? A poltrona ocupada normalmente aparece em vermelhinho. A poltrona que eu reservo, ele põe em verdinho. Acho que é isso. Faz tanto tempo que eu não viajo. E a poltrona que está liberada, acho que está em cinza. Uma coisa assim. Tá? Ou troquei. Tranquilo com o problema até aí? Então, eu tenho que guardar informações do voo, o número do voo, de que cidade ele sai e em qual cidade ele chega. Além disso, eu preciso ter o controle das poltronas de cada um desses voos. Aí, cada voo é realizado em aviões que possuem 46 fileiras e cada fileira tem 3 poltronas à esquerda do corredor e 3 poltronas à direita. Tá? Então, para eu identificar uma poltrona em particular, eu preciso saber o número da fileira e o número da poltrona. Eu tenho 6 poltronas, 3 à esquerda, 3 à direita. Isso já é uma dica para usar o quê? Vetor ou matriz? Matriz? Matriz. Tá? Aí tá. Contextualizei a historinha aqui. A primeira ação do programa, na hora que eu botar o programa para rodar, ele tem que fazer o cadastramento dos voos. Eu preciso ter o voo para poder vender passagem, né? Então, na hora que eu vou cadastrar o voo, o usuário vai ter que formar o número dos 6 voos, a cidade de onde eles partem e a cidade onde eles chegam. E todas as poltronas começam vazias, né? Porque eu ainda não vendi nenhuma passagem. Então, eu inicio a minha companhia aérea. Feito isso, eu vou passar a mostrar um menuzinho de opções. Tem 3 opções ali. Eu posso consultar os voos que a companhia tem à disposição, ou eu posso fazer uma reserva em um voo. Se o usuário escolher a opção 1, que é consultar os voos, eu posso fazer uma consulta por número, por origem ou por destino. Se eu indicar lá o número, bom, eu já sei qual é o voo. Botei lá, número HX1, sei lá, botei o código do voo. O que ele mostra para mim? Ele mostra as poltronas que estão ocupadas e as poltronas que estão vazias daquele voo em particular. Se eu fizer uma consulta por origem, eu coloco lá, Campo Grande. O que ele tem que fazer para mim? Mostrar o número dos voos que saem de Campo Grande. Só, não quero ver poltrona de nada, só quero saber o número dos voos. Se eu colocar por destino, eu tenho que mostrar o número dos voos que chegam àquela cidade que eu informei.
São Paulo. Todos os voos que chegam a São Paulo. Não preciso saber também nada de poltrona deles. Certo? Entenderam? Por enquanto, vocês vão pensar depois na resposta, né? Eu estou querendo que vocês entendam o problema. Então, essa é o... Eu já estou imaginando, já. Isso. Vai ficar bem compridinho esse programa, tá? Consultar. 2. Quando o usuário escolher a opção 2, é porque ele quer efetuar uma reserva. Primeira coisa que deve ser feita é o informar o número do voo. Tá? Aí o cara digita o número do voo e tecla Enter. O meu programa precisa, primeiro, verificar se o voo está lotado. Se não tiver nenhuma poltroninha sem o X, significa que está lotado. Aí eu tenho que dizer, olha, voo lotado e voltar lá para o menu. Não dá para reservar se o voo já está lotado. Outra coisa que pode ocorrer, o usuário digita um número de voo que não existe. Se eu olhar lá no meu cadastrinho de voos e não achar o número, eu tenho que dizer, olha, inexistente. E se ele digitar um número que exista e que não está lotado, eu mostro o mapa de ocupação da poltrona. Aí eu mostro lá, ó, fileira 1, fileira 2, fileira 3, em branco X, em branco X. E aí o cara escolhe qual é a poltrona que ele quer e eu marco essa poltrona como ocupada. E a opção 3 é a opção de sair. O programa só para de executar quando o usuário escolher 3. Qualquer outra coisa que ele escolha, volta para o menu. Para qual menu? Para esse aqui, ó, de consulta, de reserva ou de sair. Vocês acham que vocês dão conta? O número do voo tem que ser gerado aleatoriamente? Não, você informa. Você informa. Ele é um alfanumérico de tamanho 5. Posso dar qualquer coisa que tenha 5 números ou letras? Qualquer coisa que tenha 5. X, Y, Z, arroba, cifrão, enfim, 5 coisinhas. Tá? É isso. Então, assim, como que é a avaliação do trabalho? É igual é a avaliação da prova. Na avaliação da prova, eu vou corrigindo as partezinhas que vocês fizeram, sabe? Ah, eu não consegui fazer a reserva, mas eu consegui fazer todas as consultas. Ou, ah, eu não consegui fazer a consulta por origem, mas eu fiz outra coisa. Então, eu vou pensando as partes que vocês fizeram e a gente vai corrigindo. Então, não é assim, 0 ou 10. Tem toda aquela correção que eu faço devagar para aproveitar o que vocês fazem. Certo? E aí, se for o caso, a gente pode marcar uns horáriozinhos extra para eu tirar dúvida, para ir auxiliando vocês e tudo mais. Tudo bem? Amanhã é feriado. Quem vai trabalhar? Amanhã eu não trabalho, mas sexta eu vou ter que ir, né? Sexta estudo. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou olhar aqui. Eu não sei se eu vou trabalhar na sexta, eu acho que eu vou. Mas, de repente, a gente marca um horáriozinho no sábado à tarde. Eu crio uma reuniãozinha no Zoom para a gente já começar a tirar as dúvidas principais. Oi? Glória a Deus! Glória a Deus. Pelo menos para vocês me passarem o nome dos grupos, dos componentes do grupo. Prestem atenção, né? Escolham quem é que, com quem vocês gostam de trabalhar e tal. Eu trabalho 4 ou 5, tá? Não deixa ninguém de fora, né? Vamos ser uma turma inclusiva, vamos fazer um grupo bacana, um grupo combinando, conversando com o outro. O que não é legal? O que não é legal é copiar, né? Agora, trocar ideia, sem problema. Tá? Professora. Oi. Isso aí é o portfólio para entregar até o dia 22. Uhum. E no dia 22 tem prova. Uhum. Exatamente. Top. Por que é para entregar até o dia 22? Porque enquanto vocês fazem o trabalho, vocês estão estudando. Quem fizer esse trabalho aqui tira 10 na prova. Pé nas costas. Querem mais um pouquinho de dias? No final do ano? Não dá. No final do ano fica difícil. Quando a gente voltar da quarentena... A gente não sabe quando volta, né? O prefeito definiu, né? Dia 1º. Peraí, deixa eu ver aqui. Dia 22 é uma segunda-feira, né?
No dia 23, vocês devem ter alguma coisa de CPP para fazer, ou de projeto integrador, né? É uma Sim, apresentação. tem, apresentação. Acho que dia 1º tá bom, né, professora? Claro que não. Dia 1º eu tenho que estar com nota lançada, aplicando prova de... Não, nem pensar. De dezembro, né? Dezembro tá bom. 2023 tá bom? Vamos fazer até o dia 24, então. Dou mais 2 dias para você, tá? Para vocês. Miséria. Ajuda? Claro, né? Sempre ajuda. 25. Pronto. Perfeito, professora, 25. Deixa eu marcar aqui. Eu vou alterar e aí 25/6, a entrega. Agora, a minha sugestão como professora, como quem já foi aluna de programação, tentem fazer o programa antes da prova, porque a realização desse trabalho é uma excelente forma de estudar para a prova. Tá bom? E não se preocupem se não estão conseguindo fazer a versão completa e perfeita. Eu quero que vocês pratiquem. Essa é a ideia. Tá bom? É isso. Então, esse trabalhinho daqui a pouco eu subo lá para o Ava. E bora fazer mais um exercício? Professora, até sábado eu vou ver se eu termino aquele livro. Aí eu vou pedir para a senhora anunciar, me ajudar. Só Tá para ver se bom. tem algum erro. Aí eu uso no grupo Tá para o bom. desenvolvimento. Perfeito. Perfeito. Vocês viram que nessa lista tem exercícios repetidos, né? O exercício 8 e o 10 são iguais. Vamos fazer mais um exercício aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês primeiro, né? Tá aqui, deixa eu escolher. A gente já fez o 1, a gente já fez o 3, já fizemos o 7. O exercício 6 também é um exercício bem bacana, viu? Vou deixar isso para vocês fazerem depois. Não vou ler, não. Vamos fazer o 20? Ou 20? O 2? O 2 é difícil ou é fácil? Credo, ninguém responde. Tá carregando o sistema, professora. Até agora só deu erro 404 aqui. Tela azul. Travou igual a minha máquina. Tela Olha lá, azul. exercício 2. É um exercício simples. Ele está querendo que vocês trabalhem com letras, com cadeias de caracteres, com string. Tá? Então, a gente vai fazer ele. É bem rapidinho. Depois a gente faz um outro. Deixa eu parar esse compartilhamento aqui. Fazer. Então, vamos criar um novo arquivinho aqui. Eu já vou até chamar de exercício 2, lista 9. Vamos colocar aqui o nosso include stdio. E depois a gente vê se vai precisar de mais bibliotecas, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Ok. Exercício. Deixa eu colocar aqui em cima qual é o problema que precisamos resolver. Tá aqui. Eu tenho que receber um vetor que carregue um vetor de 20 posições com letras. Esse exercício aqui, o texto não está suficientemente claro. Como que ele quer que eu carregue esse vetor de 20 posições? Ele quer que eu carregue letra a letra? Ou ele quer que eu coloque uma palavra ali dentro e ele se vire em colocar dentro do vetor? O que vocês preferem? Ler tudo de uma vez? Mais fácil, né? Sim. Então vamos lá. O portfólio já está disponível no site, professor? Tá não, filho, tá não. Daqui a pouquinho eu subo ele, tá? Ó, eu vou colocar 21 aqui, por quê?
lembra que eu comentei? Ele usa uma posiçãozinha para marcar o fim da cadeia, né? Então, pode ser que o usuário coloque menos letras, né? Ou mais letras, mas eu vou declarar ele com uma letrinha a menos. E eu tenho que contar quantas são vogais. Ó, depois disso, determine e mostre quantas destas letras que foram digitadas representam vogais. E aí, tanto faz estar em maiúsculo quanto estar em minúsculo, né? Então, eu vou ter que tomar esse cuidado. Opa. Digite letras. Vou colocar aqui, digite letras. Ele vai digitar quantas ele quiser. E aí eu guardo dentro da variável letras. Observe, como eu estou lendo uma string, eu não estou colocando nem o e-comercial à frente da variável e nem estou colocando os colchetes indicando alguma posição em particular. Aí, opa, e o scanf está escrito errado. Tá aqui. Tá? Beleza, e agora? Como é que a gente faz para olhar letrinha por letrinha desta minha string? Vai usar aquele comando lá que eu esqueci, professor. Aquele que acessa a letra lá. Aí você esqueceu o comando, mas ele faz o quê? Ele vai separar, não vai? Letra por letra? Letra Ou por letra, símbolo então. por símbolo. Assim, a gente tem que entender que essa string é um vetor que tem várias casinhas, começando no índice 0 e indo até uma determinada posição, até o final dela. Eu posso fazer uma estrutura de repetição... Nesse caso seria o 21, então. O 21 é o tamanho máximo que eu tenho, mas eu só posso ir até o tamanho máximo ocupado. Lembra do comando strlen que a gente usou? Que define o tamanho da minha cadeia? Então, eu poderia... Deixa eu criar aqui uma variável chamada i. Tá? Eu posso criar uma variável tamanho também, só para ficar mais claro. Essa minha variável tamanho, ela pode guardar isso aqui, ó, strlen. Então, é o tamanho, length, da string. De quem é a string? É a variável letras. Tá? Então, ele vai lá, ver quantas posiçõezinhas foram realmente usadas e guarda na variável tamanho. Por isso que a minha variável tamanho é int. E aí, eu posso fazer um for controlado pela variável i, que começa na posição 0, porque 0 é o meu primeiro índice, tá? Esse i, ele não pode ultrapassar o tamanho máximo ocupado, então esse meu i, ele tem que ser menor, pode ser menor que tamanho, que é o tamanho da cadeia, ou, para ficar mais claro, menor ou igual a tamanho menos 1. É aquele exemplo que eu falei para vocês. Se o usuário digitou arara, o tamanho da palavra arara é 5, mas o índice máximo dela é 4, não é? Por isso, eu sempre uso o menos 1 aqui, ó, porque eu estou sempre partindo do 0, tá? E é isso que eu quero dizer. Colocar i menor ou igual a tamanho menos 1 é a mesma coisa que colocar i menor que tamanho, tá? Vai dar na mesma, porque são variáveis inteiras. Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu vou aumentando esse meu i de 1 em 1. Como é que eu faço para saber se uma letra é uma vogal? Do jeito assim mais simplão. Eu pergunto e eu não deixo vocês responderem, né? Responde aí. Se eu falar assim, x é vogal? Definindo quais são as vogais? Preciso disso.
Vamos pensar agora como um ser humano. Eu falo para vocês, gente, a letra X é vogal? O que vocês respondem para mim? Não. Não. E por que você falou não? Porque a gente já sabe. Você sabe quais são as vogais, não sabe? É por causa do fonema, né, professor? E você já sabe, ó, vogal, quando eu falei X é vogal, na tua cabeça você varreu o conjunto de vogais, A, E, I, O, U. O X é A, E, I, O, U? Não, não é nenhuma delas, então ele não é vogal. Você fez esse processamento. É o que a gente está fazendo aqui. O que é esse for aqui? Esse for serve para eu andar todas as letrinhas que eu digitei. Agora, cada uma dessas letrinhas, eu vou ter que comparar a E, I, O, U e ver se ela é igual a um deles. Se não for, aí não é vogal. Como é que faz isso? Isso não é uma verificação? Será que vai ter que colocar, então, professora, tipo, as letras e daí não tenho comparar? medo. Deixa o que vocês estão imaginando. Eu vou ter que perguntar. Bom, primeiro vamos lá. Eu vou pegar essa string na posição I. E eu tenho que comparar ela para ver se ela é alguma coisa, certo? Certo. Então vamos lá. Se eu tenho que comparar, tem if na história. Tô fazendo do jeito mais simplão, tá? Por exemplo, se a letra for igual ao A, ela é uma vogal, não é? Correto. Agora, se ela não for A, eu já posso falar não é vogal? Não. Tem outra possibilidade. Se ela for igual ao E, também é vogal. Ou, se ela for igual ao I. Outra possibilidade. Se ela for igual ao O. Mais uma. Professor, essas duas barras é o OU? É o OU. OU. Por que eu usei o OU, hein? Eu vou jogar aqui um pouquinho para baixo, só para a gente ver inteiro o meu raciocínio, tá? Depois eu arrumo. Por que eu usei o OU e não E, hein? É ou isso ou aquilo? É esse pensamento que eu tenho certeza que passou pela sua cabeça. Porque você pega uma letra, ela consegue ser ao mesmo tempo A, E, I, O e U? Ela consegue ser ao mesmo tempo tudo isso? Não. Não. Ou ela é uma coisa, ou ela é outra. Então, ela tem um estado só por vez. Se ela se encaixar em um desses 5 estados, ela é uma vogal. Então, como ela não consegue estar em todos ao mesmo tempo, e a condição para ser vogal basta que em um momento isso aqui tenha dado verdadeiro, eu uso o ou. Porque se eu colocar E, nenhuma variável vai ser vogal, porque ela vai sempre falhar em algum lugar, né? Tá? Então, ela tem que ser uma destas. Como eu preciso só de uma situação verdadeira, eu botei o ou, que são essas barrinhas aqui, o pipe, né? Tá? Então, o meu objetivo é contar quantas vogais eu tenho. Então, por isso eu coloquei todas as situações. Se uma dessas situações aqui for verdadeira, eu tenho essa variável cont aqui, ó. Podia ser até melhor, né? Vou chamar de conta vogal. Conta vogal, fica mais bonito. Essa minha variável conta vogal, conte vogal, aumenta em uma unidade. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ela está aumentando uma unidade. Lembram que esse comando aqui é a mesma coisa que conte vogal igual conte vogal mais 1, né? E isso aqui, opa, faltou um aqui. E vogal. E isso aqui significa variável à esquerda do sinal de igual e a mesma variável à direita do sinal de igual. É uma variável acumuladora. Ela está sendo escrita aqui de uma forma diferentona, mas ela é uma acumuladora. Portanto, ela tem que ser iniciada. Então, eu vou colocar aqui em cima, conte vogal igual a 0. Ela parte de 0 e aí, conforme eu for achando as vogais, eu vou mudando o valor dela. Certo? Depois a gente volta aqui e dá uma melhoradinha nisso. Deixa eu tirar essa linha. E aí, ao final,
eu vou mostrar quantidade de vogais na palavra. Vou colocar a palavra de novo. Então, na palavra tananã, igual tananã, que é a contagem. Estão vendo que eu tenho 2 percentuais aqui? Significa que eu vou intercalar essa parte fixa com 2 valores variáveis, né? Quais são os valores variáveis? A minha string, que é a letras, e o meu contador, que é o conte vogal. Então, esta variável aqui, ó, que é uma string, entra no primeiro percentual. A segunda variável, que é um int, entra no segundo percentual. Tudo bem? Repito isso várias vezes, né? Você já deve estar cansado. Pause. E aí, return. Tá bom? Vamos salvar esse trem aqui. Vamos compilar, porque tem que dar erro de compilação. Ele precisa dar um erro. Ah, que maravilha, tá vendo? Mas não era bem esse erro aqui, não. Aqui, ó. Não era esse erro que era para dar, não. Vamos lá, de novo. Aqui. Faltou um ponto e vírgula. Tá vendo? Mas não era também esse erro aqui, não. E aí, vocês estão vendo que ele tem alguns warnings que ele está mostrando aqui, ó, na linha 14? Consegue observar? O que está ocorrendo aqui, ó? Ele está dizendo assim, ó, declaração implícita da função strlen. Ele não conseguiu identificar o que é esse strlen. Ele sabe que é uma função, mas ele não sabe o que é. Então, ele apresentou um warning, um aviso. Eu preciso corrigir isso aí. Por que ele está dando isso? Porque esta função aqui, ela está dentro de uma biblioteca que eu não declarei. Então, vamos lá. E a gente coloca aqui, ó, que é o include string.h. Salvar o bichinho. Vamos compilar. Opa. Aqui ele está dando um erro. Entre um ponteiro e um integer. Acho que esse warning aqui não tem muita importância, não. System, tem um erro aqui no system, esse é erro de digitação. Não, tá certo. System, false. Beleza. Vamos salvar, vamos rodar, vamos ver o que dá. Tomara que dê tudo certo. Letras. Falem uma palavra aí. Uma palavra ou uma letra? Uma palavra. Casa. Casa. Ai, garota, era eu que era pra falar. Errou. Quantidade de palavra. 0. Deu erro. Próximo você fala, tá vendo? Peraí, vamos corrigir aqui, que tem alguma coisa dando... Rodar de novo. Vamos rodar de novo. Casa, né? 0, né? Por que será? Eu mesmo fiz o erro para forçar e eu mesmo esqueci. Não tem um contador? Vamos tentar. Vamos ver se tudo deu certo no meu planejado. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Casa, 2. Vocês viram a diferença? Sim. Vou até melhorar. Vamos pensando aí que eu vou melhorar aqui a minha mensagem. Sensitive. Vai ter que usar a strupr, né? Fala uma palavra aí, Verônica. Pode ser mesa. Mesa. Criatividade. Eu até esqueci minha palavra. Mesa. Vai sair, ó, tô vidente, vai sair 0 aí. Como assim? Mesa tem 2 vogais. Né? Fala, mãe. Foi esquecer, professora. Esquecer. Olha lá. Vai dar 0 também, tá? Assim. Agora eu vou de novo. Agora eu vou fazer assim, ó. Vai dar 1.
Já deu para pegar qual que é o problema do algoritmo, o negócio da letra maiúscula. Da letra maiúscula. Por quê? Aqui eu estou comparando só se é maiúsculo, tá vendo? Para o meu exercício funcionar, ou eu comparo com A maiúsculo e também comparo com A minúsculo, E maiúsculo, E minúsculo, ou seja, ao invés de fazer 5 comparações, eu faço 10, ou eu converto todo mundo para maiúsculo ou para minúsculo, para diminuir as minhas comparações. Tá? Então, vamos fazer igual a gente fez no outro lá, ó. strcpy, aqui que é cópia, né? O que eu vou copiar? Eu vou copiar alguma coisa para dentro dessa variável letras que eu já tenho. Eu vou sobrepor meu conteúdo velho. Agora, o que? Eu vou fazer um str, pode ser o upr, ou pode ser o LWR, tá vendo? Que leva para minúsculo. Tanto faz. Um ou outro. Ô, professora, mas daí de qualquer forma teria que fazer o if, daí só vai usar esse comando para ele poder identificar a questão do maiúsculo e minúsculo. Exato. O if precisa existir, porque de qualquer maneira você quer verificar alguma coisa, né? Então, se tem que verificar, tem o if. Agora, a gente pode diminuir a condição que a gente coloca aqui no if, né? Então, uma das diminuições é você ou converte todo mundo para maiúsculo, e aí essa nossa comparação tá legal, ou converte todo mundo para minúsculo, e eu venho aqui, e ao invés de colocar o azão, eu comparo com o azinho. Bota fé, ao invés de fazer 2 vezes igual a senhora falou, é só... Exatamente, aí fica mais limpo o teu código, tá? Então, beleza, obrigada. Então, aqui de novo, né? Eu pego o que está lá dentro da variável letras, que foi fornecido pelo usuário, converto todo mundo para maiúsculo, e o resultado dessa conversão eu copio de novo para dentro da variável letras. Daí eu apago as letrinhas minúsculas e sobreponho com as maiúsculas. Vamos ver se esse negócio vai funcionar agora. Vamos lá. Casa. Adoro. De novo, agora vamos colocar o mesa. Agora vamos colocar esquecer. 1, 2, 3. Tá? Esse exercício aqui, ele não era também dos mais complexos, mas qual que era o objetivo pedagógico dele, né? É mostrar que uma string, ela pode ser olhada letra a letra. Então, se eu pego a string e coloco colchete alguma coisa, eu vou pontualmente lá numa letrinha de dentro dela e faço o que eu precisar fazer. Neste caso, era para fazer uma comparação. Tá? E mais uma vez, verificamos o comando de conversão para maiúsculo. No caso, diminui o processo, né, professor? Sim, acaba diminuindo. Você bota dentro de um for. Tem como você fazer isso aqui menorzinho ainda, criando um outro vetor, mas não precisa dessa complicação agora não. E vimos também a função de cópia, a função de conversão para maiúsculo, mais uma vez a função que conta quantos caracteres foram informados, não é o tamanho da cadeia reservada, é o tamanho ocupado, o strlen faz isso pra gente, tá? Então, isso ajuda. Tranquilo? Tranquilo, professor. Até o momento? Até o momento está tudo bem. Esse exercício eu vou mandar para vocês. O tiro mesmo foi o portfólio, né? Portfólio, né? Fiquei pensando já tarde esse portfólio. Nossa senhora. Isso aí. É aquele botãozinho vermelho do lado da mesa do presidente dos Estados Unidos de disparar todos os mísseis nucleares. Já foi. Eu acabei de apertar. Você lançou. Só espero que não sejamos a União Soviética. Não. Nós somos mais. O que mais nós vamos fazer aqui? Vamos ver. Vamos fazer o 4? O que vocês acham que tem de ruim no 4, hein? Todo programa tem uma maldadezinha, né? Qual que é a maldade do 4? Minha mente diz a existência dele, né? Leiam aí, digam para mim, qual que é a maldade dele?
Não tem maldade? Os 2 vetores, talvez. Na verdade, a gente vai ter 3 vetores, né? Porque o primeiro, aí depois outros 2 vêm. Um recebe a entrada do usuário e outros 2 a gente monta. É uma maldadezinha. Vamos parar aqui, vamos lá para o nosso Visual G para a gente pensar um pouco. Professora. Oi. Eu acabei de voltar. A senhora já falou. Olha, eu tive que sair, entendeu? Eu falei. Então tá, depois eu vejo, então. Tá bom. Obrigada. Nada. Ó, exercício 4 aqui, né? Vamos dar uma batida aqui. O que nós temos que fazer? O procedimento é muito simples. Se a gente tivesse com papel e lápis, papel e caneta, papel e lápis, o que a gente ia fazer? Vamos pensar braçalmente como é que resolve o problema, né? A gente precisa carregar um vetor com 8 números inteiros. Essa parte é tranquila? Sim. Bom, eu tenho que ter uma... Eu tenho que ter um lugar onde eu consiga guardar 8 números, né? Tá aqui. E quem vai colocar os valores aqui? O usuário. Beleza. Então, vocês estão fazendo papel de usuário. Falem um número para mim, inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, não me venha com sequencial, não. Fala aí. 43, menos 9, 13... 24, 456. Fala menor, Rogério. Fala menor. Menos 8, Fala não é. 300. Pronto. Aqui. Meus números estão aqui. Fala 300, fala 300. Já chega. Menos 300. 2, 43, menos 9, 13, 24, 456, menos 876. 8 números inteiros. Pedi para o usuário, respondeu. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar esses números aqui, seguindo qual critério? Eu tenho um vetor que vai conter os números positivos. E outro vetor onde eu vou colocar os negativos. Então, eu tenho que fazer uma triagem aqui e mandar positivos à esquerda, negativos à direita. A gente tem que fazer isso. Como que a gente faz? Imagine, né? Imagine que esses números estão todos enfileirados, lá na filinha. Aí eu chego, olho para a carinha dele e falo, você é positivo? Beleza, então eu tenho aqui uma porta para onde eu mando os positivos e eu tenho uma porta para onde eu mando os negativos. Então eu venho aqui, olha, você é você é positivo, né? Como é que eu sei que por que eu sei que um é positivo? Ele é maior que 0? Isto. Eu não consigo fazer uma lista onde eu coloque todos os números positivos que existem, né? Porque é infinito. Mas eu sei a propriedade que define qual é o número positivo. Foi a Raíssa que falou, maior que 0. Então, olha para as pulsas aqui do 1. 1, você é maior que 0? Sou. Beleza, então vai para a porta dos positivos. Ok. Aí, sai da fila. Próximo da fila, o 2. 2, você também satisfaz a propriedade de ser maior que 0? Sim, então você também é positivo. Vai para a mesma porta. 43, você é maior que 0? Sim, vai para a mesma porta. Tá aqui, 43. Menos 9. Você é maior que 0? Não é. Então você vai para outra porta. 13, você é maior que 0? Sim, então vai para a porta dos positivos. 24, maior que 0? Vai para a porta dos positivos. 456, maior que 0? Sim, vai para a porta dos positivos. Menos 876 é positivo? É maior que 0? Não é não. Então, vai para outra porta. Menos 876. Vocês concordam que se eu tivesse dado papel e lápis para vocês,
Seria mais ou menos isso que vocês iriam fazer? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, muito bem. Então, agora, vamos parar e prestar atenção em todos os passinhos que foram feitos. Primeiro, nós andamos nesse vetor original do início até o fim, não foi? Paramos na primeira posição, paramos na segunda, na terceira, paramos em todas elas, mas a gente foi da primeira até a última. Isso, e em cada parada, o que a gente fez? A gente comparou o conteúdo dela, da posição, com 0. Se fosse maior que 0, eu mandava para um lugar. Se não fosse, eu mandava para outro lugar. Eu fiz esse raciocínio em cada uma dessas paradas. Então, eu fiz um processo repetitivo para todas as posições do vetor original. Isso significa que eu tenho que fazer um for, porque eu preciso de uma estrutura de repetição. E esse for tem que garantir que eu vou partir da primeira posição e vou parar na última posição. Concorda comigo? Então, isso aqui foi uma estrutura de repetição. Então, tá. Então, peraí. Vou descer aqui um pouquinho. Depois a gente declara as variáveis que nós precisarmos, tá? Vamos dar vida aqui para o nosso raciocínio. Eu fiz um for, que é controlado por uma variável qualquer. Você escolhe, quero a variável y agora, só para ser diferentona. Ok. Vou começar de 0, porque eu preciso partir da primeira posição e ela está no índice 0. Eu vou até onde? Eu vou até a última posição, que é essa daqui. No meu caso, ó, aqui, ó, é um vetor com 8 números. Um vetor com 8 números, qual é a última posição? Qual é o índice da última posição? 7. 7, perfeito. Então, eu aceito valores para y, desde que sejam menores ou iguais a 7. E eu faço com que esse y vá aumentando de 1 em 1. Por que ele tem que aumentar de 1 em 1? Porque eu comecei na posição 0, depois eu fui para 1 e assim eu fui até a 7. Perfeito. Então, chegando, aí tá. Esse for, então, vai servir para eu ficar quicando no meu vetor. Agora, quando eu chego numa determinada posição, o que eu fiz? Eu olhei para o número e perguntei se ele era positivo, não foi? Eu analisei o número. Portanto, eu fiz uma condicional. Eu peguei lá o meu vetor, que eu não sei qual é, né? Na posição y e perguntei se ele era maior que 0. Se isso aqui foi verdadeiro, eu mandei ele lá para o número dos positivos, não foi? Então, eu fiz assim, ó. Positivos, você vai receber o que está no meu vetor na posição y. Concorda comigo? Então, eu peguei esse número 1 aqui, ó, e mandei para cá. Né? Só que assim, o que eu estou chamando aqui de positivos é alguma coisa que precisa estar preparada para guardar vários números, né? Então, esse cara aqui precisa ser um vetor também, não é? Porque ele tem vários valores ao mesmo tempo, tá vendo? Então, aqui nesse positivo, eu tenho que colocar alguma coisa aqui dentro. O que eu coloco? Daqui a pouco a gente volta nessa pergunta. Vamos continuar com o nosso raciocínio. Eu olhei para o que estava dentro do vetor, perguntei se era maior que 0. Se for maior que 0, é um indicativo de que ele é positivo. Então, eu peguei esse valor, que eu já sei que é positivo, e mandei para dentro do vetor positivo. Não sei ainda em qual posição, mas mandei para lá. Se não, é porque ele é um negativo. Então, eu não estou nem controlando os nulos, tá? Então, eu mandei ele para outra porta, negativos, e falei assim, ó, você vai receber o que está no vetor na posição y. Só que o negativos também precisa estar preparado para guardar mais de um valor, não é? Então, ele também vai ter uma coisinha ali. Bom, apesar de estarmos ainda com algum ponto não definido, mas vocês conseguiram enxergar que o nosso raciocínio aqui, né, como se eu tivesse com papel e caneta riscando e pensando, né,
ele foi convertido para a linguagem computacional? Todos os passinhos que a gente executou aqui, a gente colocou aqui. Né? Professora, oi. Eu tenho duas dúvidas. Pois não. E se colocasse na linha 12, ali, onde tem os números, o número 0? Se eu botar o 0, bom, vamos voltar no exercício e vamos ver o que ele está pedindo, tá? Aqui tá, faça um algoritmo que carrega um vetor de 8 números inteiros, calcule e mostre 2 vetores resultantes. O primeiro vetor resultante deve conter números positivos. O segundo deve conter números negativos. Ele não está interessado nos nulos, concorda comigo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma incrementada. Eu venho aqui e pergunto, o que está dentro do vetor é maior que 0? Se isso for verdadeiro, eu já sei que é positivo e mando ele para o lugar certo. Agora, se não for, o que significa não ser positivo? Significa que ele pode ser negativo ou pode ser 0, né? Então, eu tenho duas possibilidades. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco mais um if. Falo, tá, tudo bem, você não é positivo, mas será que você é negativo? Se for negativo, ele cai aqui, nos negativos. Se for 0, o que vai acontecer? Ele veio aqui e deu falso. Se dá falso, ele cai no else. Quando ele chega no else, ele faz essa outra verificação, que também dá falso, porque 0 não é menor que 0. Se dá falso, ele não passa por aqui. Ou seja, eu jogo fora o nulo, ele não me interessa. Tá? Ok. E a outra questão? Se guardar os nulos, você poderia fazer aqui, ó. Um outro else. E aí você faria assim, ó. Nulos recebe vetor na posição Y. Tá? Então, ele vai testando, né? Se é maior que 0, vai para um lugar. Se é menor que 0, vai para outro lugar. Se só sobrou essa possibilidade, é porque ele é nulo. Aí ele vai para um terceiro vetor. Vamos deixar assim, para ficar mais bonitinho. E a outra questão é na linha 20 ali. O y menor igual a 7. Poderia colocar y menor que 8? Poderia. Mesma coisa. Perfeito. Porque são valores inteiros, né? Então, significa que, se eu colocar aqui menor que 8... O que acontece? Quando ele chegar em 8, 8 não é menor que 8, então ele cai fora. Também vai funcionar igualzinho. Eu tenho, no começo, eu sempre coloco menor ou igual a 7, como uma forma de deixar bem claro, né, que os índices vão do 0 até o tamanho menos 1. Só para ficar bem claro, mas pode ser menor que 8 sem problema. Ok? Obrigado. Imagina. Então, beleza. A minha intenção aqui é mostrar este raciocínio que nós fizemos convertido para a programação. Porque eu tenho certeza que é essa dificuldade que vocês enfrentam. Se eu desse um lápis e um papel para vocês, qualquer um desses probleminhas que eu coloco na lista de exercício, vocês resolveriam rapidamente. Agora, como transformar isso em pequenos passos computacionais? Esse é o exercício. Né? É aí que reside todo o problema. Muito bem. Dito isso, o que eu coloco aqui nesses colchetes que estão vazios, meus caros? 3. Hein? 3? 3? Isso. Mas por que 3? Se eu não me engano, era uma exigência do exercício. Vamos lá. Ó. O primeiro vetor resultante contém os positivos, o segundo vetor resultante contém os negativos, e aí tem uma observação. Cada vetor resultante vai ter no máximo 8 posições, onde nem todas obrigatoriamente serão utilizadas. Por que será que eu coloquei essa... Oi? Vamos lá. Eu li 3. Não, 8, Então, agora vamos parar para pensar. É o usuário que vai me dar esses valores aqui, não é? Ele pode dar 8 números positivos. Não pode? Pode. Não tem nada que o impeça.
Eu estou pedindo números inteiros. Se ele quiser digitar os 8 números positivos, perfeito. Se isso acontece, o meu vetor positivos vai ter 8 posições ocupadas e o negativo, nenhuma. Tudo bem? Ou então, ele pode digitar os 8 números negativos, não pode? Negativo também é inteiro. Se ele colocar os 8 negativos, eu vou ficar com o meu vetor de positivos sem nenhuma casinha ocupada e o negativo com 8 casinhas ocupadas. Mesma coisa se ele digitar 8 nulos, né? O vetor de nulos fica todinho preenchido e os vetores de positivo e negativo ficam vazios. Então, cada vetor resultante, ele precisa estar preparado para o pior caso. O pior caso é ele ter a sua totalidade preenchida. Então, eles precisam nascer com 8 posições. Mas isso não quer dizer que as 8 posições serão usadas, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o positivos, ele conseguiu quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, ele conseguiu 6 valores. Então, das 8 posições, eu usei 6. E o negativo, das 8 posições, eu usei 2. 6 ficaram vazias. Isso significa que eu preciso ter uma variável que controle para mim quantas posições de cada vetor eu já usei. Porque o meu vetor positivo, se ele foi usado até a sexta posição, né, que é índice 5. Então, eu só posso trabalhar com ele até essa última posição que foi usada. O meu vetor de negativos, ele foi até a segunda posição. Eu só posso usá-lo até essa posição. O que está adiante, onde eu não coloquei valor, eu não posso usar. Essa é a maldade do problema. Aí que está a maldadezinha. E entendendo isso, eu vou entender o que eu coloco aqui. Não pode ser um valor fixo. Aqui tem que ser uma variável também, porque senão eu vou estar toda hora colocando o valor no mesmo lugar, né? Para resolver essas lacunas, eu vou criar 3 variáveis. 3. Tá? Uma variável que vai dizer índice positivo, vou chamar de índice. Essa aqui eu vou chamar de índice negativo, né? Até qual índice do vetor de negativos eu usei? Até qual índice do vetor de positivos eu usei? E aqui eu vou criar uma variável, índice, agora eu tenho que mudar, vou chamar de nulos. Até qual índice do vetor de nulos eu usei? Tá? Já dei um nozinho na cabeça de vocês? Deixa eu colocar um comentário aqui. Tá travado aqui. Professora, Oi. outra questão. Um número aí significa um caractere, né? Tipo, não. O número 1 é Não, essa dúvida é comum, mas é diferente, tá? Aqui eu vou ter um vetor, vou chamar aqui, ó, eu vou chamar esse vetor, ele é de inteiros, tá? O vetor de números tem uma característica diferente do vetor de char, tá? O vetor de char consegue guardar um símbolozinho só em cada posição. Vetor de números consegue guardar um número em cada posição. E esse número pode ser formado por mais de um dígito. Que é o exemplo aqui, por exemplo, que é o exemplo aqui do menos 876. Ele é um número formado de 3 dígitos, mas ele ocupa só uma posição do vetor. Ele ocupa a posição 7. Tá? É diferente do vetor de char. Tudo bem? Entendi. Então, vamos lá. Deixa eu primeiro começar aqui o programa pelo começo, né? Com os includes, que eu esqueci. Tá aqui o meu módulo principal. Eu vou fechar lá no finalzinho. Tá? Ok. Aqui, eu criei o meu vetor, que é o vetor onde eu vou colocar as coisas que o usuário vai digitar para mim. Aí, eu vou criar um vetor de positivos. Tá? Eu vou criar o vetor de negativos, vou criar o vetor de nulos, que eu dei uma incrementada aqui,
Tá, só que se eles são vetores, eu tenho que definir o tamanho deles. Eles têm que ter um tamanho. E a gente conversou aqui que eles precisam estar preparados para o pior caso. O que é o pior caso? É superlotação. Todas as posiçõezinhas ocupadas. Então, todos eles precisam nascer com capacidade para 8 números. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas eu sei que, no máximo, eu vou precisar de 8 posições. Primeira coisa. Eu poderia continuar aqui também. Ó. Aí eu tenho que criar as variáveis índices. Tá? Índice P de positivo, índice N de negativo, índice nu de nulos e o Y. Tá? Essas 3 variáveis. Perfeito. Aí eu pergunto o seguinte, a variável Y, essa última aqui declarada, tá vendo? Ela está sendo usada aqui no meu for. E aí o for, ele inicia o valor da variável. Então, isso aqui já é uma inicialização. O meu programa já está dando valor para ela. Eu posso ficar tranquilo. Já os outros, índice P, índice N e índice nu, eu preciso dar valor para ele, inicial, tá? Então, no início, a pergunta é assim, quantos índices no vetor positivo já foram usados? No início, antes de qualquer coisa. Nenhum, né? Eu não usei nenhum dos índices. Então, eu vou começar todos eles com 0, tá? Então, meu índice N vai receber 0. Meu índice P vai receber 0. O meu índice nu vai receber 0. Todo mundo está valendo 0, por quê? Porque o meu vetor está vazio. Se eu tiver que usar alguma posição deles, vai ser a posição 0, não é? Essa é a primeira posição que eu uso. Então, os meus índices estão preparados para irem na primeira posição do vetor. Está todo mundo ali paradinho na posição 0. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso primeiro raciocínio. Quando eu cheguei aqui na primeira posição do vetor, eu perguntei se o número 1 era positivo. Sim, é positivo. Eu vim e coloquei ele dentro do meu vetor de positivos. Certo? Tudo bem. O que significa isso? Significa que eu já usei a primeira posição. Eu não posso mais usá-la, né? Porque se eu colocar um outro número nessa mesma posição, eu apago o anterior e fico só com o último, não é isso? Então, se essa posição já foi usada, eu tenho que dar um jeito de preparar o meu índice para usar a próxima. Ele não pode ficar aqui, ele tem que ir se preparar para ir para o próximo lugar. Da mesma maneira, a gente deixou todos eles aqui paradinhos na posição 0, porque quando eles fossem usados pela primeira vez, eles iam lá na posição 0. Só que depois que eu coloquei alguma coisa aqui, eu tenho que falar para ele, ó, cara, vai para o próximo lugar, porque aqui já está cheio. Como que a gente faz isso? Como que eu falo para o índice P, por exemplo, que é o índice de positivos, falo, cara, para de me levar para a posição 0, vai para a posição 1. Como será que eu faria isso? Aumenta cada um deles, professora? Aumenta. Isso, eu tenho que aumentar. Ele estava lá na posição 0. Se eu já usei a posição 0, eu preciso falar, amigo, agora vai para a posição 1, porque ela está livre, eu não. Ele ir para a posição 1 significa que ele tem que aumentar em uma unidade. Então, sai de 0 e vai para 1. Depois da 1, ele vai para 2. Só que, então, em que momento que eu aumento ele? Eu acabei de usar uma posição do vetor, aí eu falo, ó, agora vai para a próxima, porque se você não fizer isso, eu vou sobrepor na próxima. Isso só acontece nesse if. Se é maior que 0, eu achei um positivo, guardo no vetor de positivos e mudo o meu índice para ele ir para frente. Observe que esse if aqui, ele requer que eu execute 2 comandos. Então, eu sou obrigada a colocar chave. Agora, eu vou botar uma chavinha aqui, ó. Abro aqui. E fecho aqui. Tá? Então, se é maior que 0, executa este bloco, 2 comandos. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó.
Quando eu cheguei aqui no menos 9, o menos 9, eu identifiquei que ele é um negativo. Então, eu fui lá no vetor de negativos e ocupei a primeira posição dele. Depois de eu ocupar isso, eu preciso falar para o contador de negativos se preparar para usar a posição ao lado. Porque senão ele vai colocar todo mundo em cima e eu vou perder todo mundo. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó. Ah, é negativo? É negativo. Coloca o número numa determinada posição e muda o valor de negativos para ele aumentar em uma unidade. E aí eu tenho que fechar a chave. Porque tem mais de um comando. E o else é a mesma coisa. Se eu usei uma posição do nulo, depois eu tenho que falar para o índice nu aumentar em uma posição. E aí eu fecho a chave. Ficou legal esse if aqui, porque vocês conseguem ver os blocos, né? Ó, esse bloco só é executado se essa condição é verdadeira. Quando essa condição for falsa, eu caio aqui no else. E ao chegar aqui, eu tenho mais um if. Tem quem goste, e eu sou uma delas, de abrir chave também no else, ó, para deixar bem claro que essa estrutura condicional aqui está dentro desse else, mas não é obrigatório. Porque o if, ainda que composto, ele é entendido como um comando apenas. Tá? Eu gosto de colocar como forma de documentação, assim, para ficar bem claro os bloquinhos. Quem está dentro de quem. Vocês conseguiram entender essa história aqui do índice ir aumentando? Sim. Perfeito. Então, agora, o que eu quero ver? Ele não falou aqui, né? Mas eu gostaria de ver os vetores resultantes para ver se ele montou certinho. Como é que eu faço para mostrar na tela o vetor de positivos? Será que a gente faz um for? Acho que o for resolve, né? Vou usar o y mesmo. Y menor ou igual ao quê, hein? Eu quero fazer aqui, ó, o seguinte. Eu quero mostrar o que está dentro do vetor positivos, tá? Pergunta agora para vocês. Aqui vai ser y, né? Porque é a variável que está controlando o for. Então, eu começo a mostrar o meu vetor de positivos a partir da posição 0. Vou pulando de posição em posição, por isso y mais mais. A pergunta é, até onde eu vou? O que vocês sugerem? 7. 7? Seria o 7. Vamos botar o 7 aqui. Vamos salvar e vamos ver o que dá. Deixa eu colocar aqui um system pausa. Por enquanto eu só estou mostrando positivos, tá? Depois a gente completa. A gente faz, a gente compila e a gente testa. Vamos lá. Opa, o que foi? Ai, gente. E aqui, o que foi que eu comi mosca? Pera aí, tem aqui uma chavinha. Não é o maiúsculo? Lá no for? Tá maiúsculo aqui? Do lado 7 aí. Ah, aqui, né? Isso, só nem enxergo. Aí, aqui a mensagem. Estava me dizendo exatamente isso, não olhei a mensagem. Está ficando bom nesse negócio, hein? Oi? Para tudo. Para tudo. O programa não está pronto, né? Vamos lá. Em que lugar eu estou fornecendo os números, né? Não digitei os números? Vamos lá. Aí. Vou mexer primeiro o vetor. E daí... Vamos lá. F. Peço para digitar um número inteiro. Pego o número inteiro e guardo
esse vetor não é string, então aqui tem E comercial, o nome do vetor e tem que indicar a posição, tá? Ok. É isso. Vamos salvar. Vamos lá. Agora sim. Vamos digitar números. Vou colocar 6, 5, menos 9, 0, 2, menos 10, 5 e menos 7. Bom, a mensagem ficou bem ruim, né? Mas observe, ó. Número positivo, 6, 5, tá beleza, né? 2, tranquilo. 5, e aí depois ele colocou 0, 0, 0, 0, 0. Eu não queria, eu tenho um vetor só para os nulos, por que ele está mostrando esses zeros todos? Deixa eu colocar. Não era, né? Ele deveria ter parado no último positivo e não ter colocado os outros 0, 0, 0, 0. Aí, a gente volta naquela regra do manual de sobrevivência do usuário, né? Que a gente não podia usar uma variável em comparação se eu não tivesse dado um valor para ela. A gente pode estender essa regra e dizer, não use uma variável em momento algum se você não tiver dado um valor para ela. O nosso vetor de números positivos, ele foi preenchido até qual posição? Até essa variável aqui, ó, índice P. Essa variável diz qual é a posição que está pronta para receber um valor. Logo, eu tenho certeza que todas as posições anteriores ao índice P receberam alguma coisa. Então, se eu fizer aqui, ó, o meu índice ser menor que índice P, ele vai percorrer só aquelas posiçõezinhas que receberam valor. Vamos testar? Vamos lá. Menos 4, 10, 8, 0, menos 6, 0, 13, menos 9. Olha só como ficou bonitinho. Positivos que eu digitei, 10, 8 e 13. O que ele mostrou? 10, 8 e 13. E caiu fora. Então, o meu vetor, ele tem espaço para 8 números. Mas ele usou 3 espacinhos só. Os outros 5 não receberam valor, eu não uso. Porque eu não sei o que está lá dentro. Perceberam? Então, o fato de eu ter um vetor não significa que eu tenho que ir necessariamente sempre do início ao fim, não. Eu só vou até onde ele foi preenchido. Tá? Então, a gente faz a mesma coisa agora para os outros vetores. Vou dar um copy aqui. Essa era a maldadezinha do exercício, tá? Agora eu vou mostrar o vetor de negativos, né? Então, negativo. E aí eu coloco aqui, negativos. Tá? Então, ó, minha variável. Observe, ó, esses for são independentes, tá vendo? Esse já acabou quando eu comecei o da 53. Então, por isso eu pude usar a mesma variável. E aí, ele vai de 0 até uma posição anterior ao índice N. E eu mostro tudo que tiver lá. E procedimento parecido com os nulos. Só que aí eu vou até o NU, né? E vou dizer que são os nulos. E aí a gente coloca aqui nulos. Vamos ver se dá certo? Lá, compilou, de boa. Menos 9, 0, 10, menos 3, 8, 0, menos 6, 15, olha lá. Positivo, o 10, o 8 e o 15, tá aqui. 10, 8 e 15. Negativo, menos 9, menos 3 e menos 6. E nulo, a gente teve 2 nulos, né? O segundo foi um nulo e o antepenúltimo foi um nulo. Então, tá aqui, ó, 2 nulos, 0 e 0.
Tá bom? E aí a gente fechou o exercício 4. Objetivo pedagógico deste exercício. Mostrar que um vetor, assim como uma matriz, pode estar parcialmente preenchido. E nessas situações, eu preciso ter um índice para controlar cada um desses vetores, tá? Porque esse índice diz até onde eu posso ir. Eu sempre parto do zero, porque todo mundo começa no zero, mas até onde ele foi preenchido? Aí a gente teve um índice para cada um. Tudo bem? Entenderam a solução? Credo. Silêncio. Perdi minha audiência. Ó, só tem 17. Eu entendi, professor. Pô, foi tudo embora. Peraí que eu tô procurando negócio. É isso, gente. Esse é mais complicado para fazer, porque realmente você tem que definir o limite das posições todas, senão ele acaba lendo desnecessariamente essa questão de... Uhum. Você observa que ele tem sempre que alocar pensando no uso máximo, porque é uma estrutura estática, né? E aí você tem que controlar até onde você usou. Porque o que você não usou, você não tem garantia do valor. Então, esse era o objetivo, né? A gente perceber isso ajuda bastante em outros exercícios. Aí no char que a senhora tinha dito, ele já tem pré-definido, né? Que é aquele... É bem mais fácil. E por isso que no começo ele fez a pergunta assim, mas e o negócio dele que ele só falava, o char é diferente do... aquilo vale só para o char. E a gente tem uma Aí eu falei, Oi? Pode continuar, é só que eu buguei nessa hora e depois eu entendi o porquê que não resolvi o problema. Isso. E quando a gente está trabalhando com um conjunto de char, né, que a gente chama de string, a gente também tem aquelas funções já prontas, né, da biblioteca string.h, que também ajuda muito. Agora, com número, não. O número é a força bruta, a gente tem que resolver. Muito bem. Então, eu agradeço a presença de vocês. Ficaram até aqui, 17 heróis. Pensem no... Eu vou subir agora o portfólio para vocês, tá? Pensem no grupo que vocês vão montar, 4 ou 5 pessoas. Exceções a gente trata, se de repente o grupo teve só 3, a gente conversa, né? Manda mensagem, a gente vai se ajeitando. E aí, vamos combinar se no sábado, se vocês estiverem disponíveis, eu marco um horáriozinho no sábado à tarde, 1 hora, para a gente tirar dúvidas, tá? E eu mando o link do Zoom e a gente vai se adaptando a isso. E o portfólio fica para o dia 25, tá bom? E a partir do dia 25 a gente começa com as postagens dos videozinhos de vocês. Tranquilos? Isso aí. Mais uma aula. Até a próxima. Beijos, bom descanso. Alô. Boa noite, professor. Boa noite.